E aí, professor Josué, estamos aqui para apresentar nosso trabalho, A Procura do Santo Grau. Bom, como você sabe, o nosso meio de comunicação vai ser os fantoches. Bom, os fantoches não vão contar uma história diretamente com o personagem e tal, história. Eles vão só explicar o que significa a Procura do Santo Grau, tudo bem? Bom, como você sabe, os nossos componentes são eu, Valéria, Raíssa, Rafael, Edilene, Islande e Luiz Carlos. Bom, curta o trabalho, falou! E aí galera, está começando mais um Telecurso 2000 e na aula de hoje vamos falar sobre um assunto muito legal. Nós vamos falar sobre a procura do Santo Grau. É um assunto super religioso e que envolve vários mistérios. É um assunto com várias versões. A mais conhecida é a do cálice de Jesus, que foi supostamente usado na última ceia, e conta a história que várias pessoas procuram esse cálice pensando que ele traria salvação. Bom, agora saiba mais sobre esse assunto. Falou! Bom, galera, como vocês sabem, ao longo do cristianismo, a veneração por relíquias sagradas foi uma das mais corriqueiras demonstrações de fé vinculada no catolicismo. Esse tipo de experiência de fé visada reforçar materialmente a crença na história de vida dos santos e de Jesus Cristo. Por isso, principalmente a partir da Idade Média, as relíquias se transformaram em alvo de adoração. A constituição de várias lendas se descreviam os grandes poderes desses artefatos sagrados. Em meio de tantas relíquias, o Santo Grau tem um significado especial, pois se trata de um suposto objeto utilizado por Jesus Cristo na última ceia. E ao longo do tempo, as interpretações dos simbologistas em cima desse objeto sagrado ganhavam novas versões, que inclusive inspiraram a narrativa de best-seller e Código da Vinci. Contudo, os estudos sobre o cristianismo primitivo em pouco contribuem para essa crença se transformar em realidade. No primeiro século, os valores cristãos eram populares entre pessoas de origem humilde e não tinham condições de ostentar nenhum tipo de luxo material maior. Por isso, o caso do Santo Grau realmente existiu? Não poderíamos imaginá-lo como um utensílio sofisticado e valioso. Além disso, os próprios relatos sobre a última ceia contidos nos evangelhos sagrados não fazem nenhuma menção de qualquer objeto utilizado na última celebração entre Cristo e seus apóstolos. No entanto, com o passar dos séculos, outros textos considerados sagrados foram responsáveis por articular a lenda que criou em torno do Santo Grau. Um desses textos, também conhecido como Evangelhos Apócrifos, encontrados em menção de um cristão que, durante o julgamento e a crucificação de Cristo, teve o cuidado de zelar por seu utensílio supostamente utilizado pelo líder messiânico. Dessa maneira, estariam nesses relatos a origem do mito sobre o corpo da última ceia, o Santo Grau. Bom, galera, agora fica sabendo mais com o nosso outro repórter. Tchau, brigadão, fui! Bom, galera, continuando o assunto, um dos responsáveis por dar continuidade ao mito do Grau foi o poeta medieval francês chamado Troyes. Em um dos seus poemas épicos, Troyes contava a história de Percival, um camponês que se juntou aos cavaleiros do rei Arthur e se lançou ao mundo em busca de aventuras. A certa altura da história, o cavaleiro Percival se deparava com uma procissão de alguns cristãos que carregavam valiosas relíquias, sendo uma delas o Grau. A história, que não teve prosseguimento pela morte do seu autor, diz em suas partes finais que o Grau avistado pelo cavaleiro tinha o poder de evitar várias intérpretes. Apesar de mal explicado, a história do poeta francês foi importante para que o caráter divino do Grau fosse posteriormente explorado por outros escritores. Segundo alguns estudiosos, o termo Grau, primeiramente utilizado por Troyes, faz referência a um tipo de prato raso que não é o cálice, mas que costuma simbolizar a famosa relíquia. Na Idade Moderna, as famosas histórias do Santo Grau e das demais relíquias do mundo medieval
se depararam com as críticas do movimento protestante. A crença e a compra de relíquias eram atacadas como um tipo de atividade contrária às outras mais importantes práticas cristãs. Contudo, a lenda conseguiu sobreviver ao longo do tempo e no século XIX foi relacionada com a Ordem dos Cavaleiros Templários, a ordem religiosa criada no século XII, com a missão de proteger a cidade de Jerusalém. Bom, pessoal, como dá para você entender, essa é uma história muito complexa. A história do grau envolve a vida de Jesus, que houve um cara chamado José de Arimateia, que supostamente guardou o cálice de Jesus, e que esse cálice foi parar até na época do rei Arthur, que é uma história muito conhecida, e que só um cavaleiro de puro ou virgem que poderia pegar esse cálice, que poderia pegar o Santo Grau. Eles achavam que seria o fim do planeta. Bom, pessoal, agora como você já sabe um pouco dessa história, já nós voltamos para explicar essa história resumida. Vamos resumir essa história para que facilite o entendimento sobre a história, tá certo? Falou, já eu volto. Tchau! Bom, galera, resumindo tudo, este aqui é o famoso cálice. Bom, a história resume-se em o quê? Em que pessoas acreditavam que o cálice fosse... Quem encontrasse esse cálice, ele estaria resolvendo seus problemas, traria salvação, traria... quem bebesse a água dele pudesse se curar, coisas desse tipo. Então, quando fala a procura do Santo Grau, envolve que a procura do grau. E quem é o grau? O cálice. Aí, muitos filmes, quando você vê pessoas atrás de artefatos e coisas, pensando que vai trazer a salvação, é um tipo de procura de um grau. Eles estão à procura do Santo Grau, algo que vai trazer a salvação. Então, essas histórias são todas baseadas nessa história de Jesus, que este é o cálice que foi usado na última ceia, e que um homem, chamado José de Arimateia, guardou essa relíquia, e que essa relíquia foi parar até nos tempos medievais, que envolve na história do rei Arthur, que é um garoto, que é um cavaleiro virgem. Só um cavaleiro virgem poderia recuperar e poderia pegar essa relíquia. Então a história se resume nisso. Com a procura do Santo Grau é quando procura alguma coisa que eles acham que vai trazer a salvação. Tá, galera? Muito obrigado. E está chegando mais ao fim de um Telecurso 2000. E fica agora com Vamos Refletir. Tchau, falou. Bom, galera, já que estamos chegando mais ao fim de mais um Telecurso 2000, essa é a hora de refletir. Então fiquem me olhando e reflitam.